Na paz, mano. Fica à vontade. Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Falou aí que eu sou evangelista nato, mas eu já fui comunista nato, já fui um tanto de coisa nato. Mas graças a Deus hoje a gente está direcionando a nossa fé à questão correta. Nós estamos direcionando a nossa fé a Jesus Cristo. Mas galera, daremos prosseguimento à nossa série Eu Amo a Minha Igreja. Acho que metade dessa igreja nunca pensou que um dia iria declarar: eu amo a minha igreja. Aqui nós temos muitas pessoas que, graças a Deus, foram curadas de traumas, de questões às vezes até muito pequenas, que afastavam as pessoas de Deus. Às vezes por um tratamento não muito bom na igreja, as pessoas confundiam o mau testemunho que a igreja dava, confundia como se fosse Deus que estivesse dando um mau tratamento às pessoas. Mas aqui nós vamos declarar hoje: eu amo a minha igreja, dando prosseguimento a essa série e já entendendo por que nós devemos amá-la e defendê-la e sacrificar por ela. Nós aqui, provavelmente a maioria, torce por algum time de futebol e, por mais críticos que sejamos ao Cruzeiro, ao Atlético, mas quando a crítica é do adversário, nós logo nos levantamos e vamos defender, às vezes perdendo até a sanidade, não acatando as críticas. Nós vamos defender histericamente, às vezes perdendo a sanidade dos ataques dos adversários. Nós vamos também assumir um fanatismo, por vezes religioso pelo futebol, também pela política, pela ideologia, e hoje é um contexto muito adequado a falar disso. Por quê? Porque hoje é eleição. Eu acho que a gente está tão desgastado pela devoção, pelo fanatismo expresso nas últimas, que nesta eu não estou vendo tão quente assim, tão polarizado e tão alienado. E alienação é do demônio, alienação é do maligno. Alienação é ruim para o que é de César, para a democracia que nós vivenciamos no nosso país, e é ruim também para Deus, pois produz mau testemunho. Pensamos o seguinte: naquela onda fanática das eleições passadas, uma parte da igreja estava dizendo que a outra é herege por defender as questões de política social e tudo e tal, e a outra parte estava dizendo que a igreja é herética e é do maligno, e entregava ela ao diabo porque ela defendia as questões morais. Para quem é de fora da igreja, o que vai entender? Poxa, maluco ali que defende obra social é do maligno. O maluco que defende ali as questões moral é do maligno. Afinal de contas, cadê Jesus Cristo? Cadê Deus? O que é, afinal de contas, esse cristianismo? E que testemunho nós temos dado, independente da nossa posição política, para as pessoas que não são de nossa igreja? Sendo que a gente está depredando o tempo inteiro a própria igreja. Sendo que a gente está sendo capacho de políticos, de ideologias, sendo instrumentados por esses ideais perversos, que só lembra da igreja, que só lembra do evangélico, só lembra do negro, só lembra na época de eleição. Por que que o evangélico tem sido um segmento religioso tão disputado e com tanta intriga entre os próprios evangélicos e entre todas as oposições? Porque é capital eleitoral e a gente entrou, nós nos fizemos capachos, nós nos fizemos alienados nessa polarização política. Nós não ensinamos como Cristo, o que Cristo tem a dizer para você que é defensor de uma posição política conservadora. Nós não ensinamos
você, enquanto progressista, o que Cristo ensina? Nós estamos pegando a nossa fé e dizendo que ela é progressista, ou é conservadora, ou é qualquer loucura aí que a gente acha. Então, até por isso, já trazendo a questão do porquê eu amo minha igreja, e já também encorajando vocês a amar a igreja e a defender, e não ficar defendendo e amando demais coisas que certamente nos decepcionarão. O partido, a ideologia, o ideal político qualquer. Isso porque nós, às vezes, nos apresentamos devotos e fanáticos. Nós vamos defender a todo custo e nós vamos até perder a sanidade. Nós entregaremos a nossa vida, nós deixaremos ser pautados. Vamos dar um passeio pelas nossas redes sociais. O que a gente fala, o que a gente diz o tempo inteiro? A gente está falando do nosso opositor que disse alguma coisa que eu não concordo, que disse alguma coisa que é equivocada e que é escandalosa. Nós estaremos falando que a nossa ideologia é o caminho e a verdade e a vida. E o que a gente tem expressado, o que a gente tem testemunhado de Deus nesse processo. Só mais um lembrete das pessoas que ficam tratando a nossa fé, a nossa religião, como se fosse uma questão de nós e eles. Como se fosse uma questão de conservadores e progressistas. Dá um rolezinho pelo Instagram, nessas diversas páginas. Pastor fulano, ciclano e beltrano diz alguma coisa que é polêmica e é equivocada. Uma parte vai se ausentar, vergonha, e vai dizer, vergonha de ser evangélico. Acho que é Jesus que está envergonhando dessa pessoa que diz isso. Eu nunca vi essas pessoas orando pela igreja. Eu vejo essas pessoas depredando a imagem da igreja, para além do mau testemunho que já é produzido, essa pessoa ainda endossa esse mau testemunho e se ausenta dessa responsabilidade. Quando a igreja X, Y, Z, de segmento, de placa tal, erra, é nós que estamos errando. Porque quem é de fora da igreja não é obrigado a entender que há vários cristianismos, até porque a gente prega a unicidade, a catolicidade da igreja, a gente prega que a igreja é só uma. Então nós devemos ter maior responsabilidade nas nossas críticas e não endossar essas questões de evangélicos depredando evangélicos o tempo inteiro. Tá, você pode concordar com muitas críticas que fazem, mas podemos também lembrar do seguinte, a igreja ela não é só isso. Vamos cobrar a sanidade de quem critica, de quem generaliza, de quem vai pegar e vai falar que o cristianismo, ou então os evangélicos, são fascistas, são genocidas, são isso, são racistas. A maior religião negra do Brasil é o segmento evangélico, é o cristianismo. Não é o segmento evangélico, é o cristianismo. Então, vamos cobrar a sanidade também dessas galera que critica. Isso é defender a sanidade, isso é defender a consciência, isso é defender também a nossa igreja. Não é passar pano, é criticar, mas ser justo na crítica. Não ser advogados como os moralistas costumam se colocar, advogados de Cristo, porque nós temos advogado que é o próprio Cristo. E não ser juiz, igual a galera progressista se acha, porque nós temos o verdadeiro juiz. Então, galera, vamos dar prosseguimento aqui e dizer por que eu amo a minha igreja. Esse é o nosso tema de hoje, e nós vamos embasar isso à luz da Bíblia, e ela é o nosso fundamento para a gente pensar tudo que a gente pensa, ela é o fundamento para a gente paramentar todo o nosso culto, a nossa liturgia, para a gente paramentar as nossas vidas, para a gente dizer sobre as nossas posturas. E lá em Efésios 5:25, nós teremos uma resposta irrevogável, sem relativização, sem melindre e sem problema algum. Em apenas um versículo, em Efésios 5:25, lá dirá, respondendo essa pergunta, por que eu amo a minha igreja? Lá dirá,
Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Se isso não é motivo suficiente para você amar e defender a sua igreja, você pode rever a sua fé, você pode rever a sua cristandade, você pode rever a sua postura enquanto pessoa, enquanto humano. E algumas perguntas que eu posso fazer aqui para vocês é o seguinte: quais são os seus sentimentos em relação à igreja? Você ama esta igreja? Não só esta, mas a sua igreja, no Brasil e pelo mundo. Você ama a sua igreja a ponto de se sacrificar por ela, a ponto de se entregar por ela? Olha, se você não ama, você já não está sendo um imitador de Cristo, pois Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Essa é a resposta que não tem melindre, não tem relativização, não tem poréns. E quando nós estamos falando aqui de igreja, nós não estamos falando desses metros quadrados em que estamos em comunhão, bênção por isso, porque nós temos um espaço para nos reunir. Mas nós estamos falando principalmente de vidas da minha vida e da sua vida e de nossas vidas aqui. Isso é a igreja. Nós temos a oportunidade de nos concentrar neste espaço especificamente, de pertencer a uma comunhão que é a maior comunhão anglicana no Brasil, a igreja anglicana no Brasil, que é um dos segmentos do cristianismo. E glória a Deus por essa forma de louvar, de adorar a Deus. E eu acredito que após esta mensagem, e que já estaremos colhendo os frutos da primeira mensagem da série, que nós devemos mudar a nossa postura. E eu creio em Deus que nós mudaremos. Então, por isso, vamos orar. Será que nós temos amado a nossa igreja? Será que nós temos produzido bons testemunhos? Será que nós temos defendido a nossa igreja e criticado sim? Porque quando você critica, você está defendendo, mas você exorta com amor. A igreja está errando, vamos orar para que ela melhore a postura dela. Antes de depredar, antes de empunhar as pedras e dizer que essa igreja te envergonha, lembra que você era uma vergonha e que Jesus te transportou das trevas para um novo reino, para um reino de luz. Te chamou para perto. Olha, eu sei tudo que você é e tudo que você faz, mas venha, eu quero te curar. E assim como nós fomos curados, e assim como nós fomos amados, nós também temos que amar essas pessoas que estão sucumbindo no maligno, no erro, dentro ou fora da igreja. Então, convido vocês a fecharem os olhos, vamos orar. Deus, queremos te pedir perdão, se não temos amado ao Senhor, amado os nossos irmãos, amado a nossa igreja e honrado ela, se não temos produzido bons testemunhos, se não temos empregado aquilo que o Senhor nos ensinou, da exortação, sobre o poder da oração para corrigir determinados erros, Pai. Sabemos que vivemos em um contexto secular, em um contexto de ceticismo muito forte, Deus, e que às vezes até nós mesmos, crentes, somos descrentes do poder da oração, do poder da Tua intervenção no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja, e até mesmo nas nossas vidas, Deus. Nos dê um coração, nos dê corações capacitados a amá-lo e amar a sua igreja, Deus, assim como o Senhor a amou e entregou ela. Nos dê coragem, nos dê sanidade, nos encoraje em verdade para sacrificar pela sua igreja, a defendê-la, Deus, a não depredá-la, e pedimos perdão pelo mal que nós temos falado da igreja, por endossar esses testemunhos ruins que nós temos visto por aí, por não ser verdadeiros adoradores de Ti, e por confundir a Tua imagem com o maligno, Deus. Nós te pedimos perdão por isso, e contorça o nosso coração para que, a partir de agora, possamos resplandecer
a tua luz nas nossas vidas, na tua igreja, Deus. Nos abençoe, nos capacite a isto, nessa série, nesta palavra, nos nossos GRs e em tudo que fazemos. E onde quer que estivemos, Deus, nos encoraje. Em nome de Jesus, me use, Deus, para proclamar aqui a tua verdade, para encorajar esses corações aqui com sede de ti. Amém. Então, nós já sabemos por que nós devemos amar a igreja. Se faltar todos os motivos para você amar a sua igreja, lembre-se, Cristo a amou e entregou a si mesmo por ela. Se tiver 1000 motivos para eu não amar o Amarildo, lembre-se que Cristo o amou e deu sua vida por ele. E que Cristo me amou e te amou também e deu a vida por você. Então, eu amo a minha igreja. E o porquê que eu amo a minha igreja? A igreja, porque a igreja é a resposta de Deus à solidão, ao cansaço e à fraqueza. Porque a igreja é a resposta de Deus à solidão, ao cansaço e à fraqueza. Se você quiser evitar aquela fadiga clássica do Jaiminho, mas o Jaiminho evita a fadiga não trabalhando. Você pode evitar a fadiga trabalhando, mas trabalhando em conjunto, trabalhando enquanto igreja, assimilando bem o que é esse corpo. Se seu braço está gangrenando, você lembra que você tem um corpo. Você não vai arrancar o braço, você vai tentar restaurar esse braço, você vai orar por esse braço ser restaurado. Você vai pedir a ajuda da médica, da Naira aqui, para que você seja curado, e Deus vai usá-la certamente. Então, por que eu amo minha igreja? Porque a igreja é a resposta de Deus à solidão, ao cansaço e à fraqueza. Nós sabemos, e já está bem entendido aqui para todo mundo, eu creio que nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos. Mas porque nós somos salvos, nós produzimos bons testemunhos. E se a gente fica lá nas redes sociais, depredando a igreja, dando mau testemunho o tempo inteiro, você não entendeu a sua salvação, você não entendeu a salvação do nosso irmão, você não entendeu que a sua igreja é central nesse plano salvador de Cristo. Em Efésios 2:10 ela dirá: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então não tem essa, já fui salvo pela graça, então vou ficar de boa, deitado na rede e evitando fadiga, paradão, panguano. Primeiro, na sua igreja aqui na âncora, o que você vai fazer? Você vai passar pano, irmão. Você vai evitar fadiga passando pano. Você vai evitar fadiga metendo álcool em gel na mão do pessoal ali, exortando a galera no uso de máscara, fazendo café, pregando, tocando, mexendo ali na transmissão online, acolhendo, amando seus irmãos, participando do GR. E principalmente de tudo que a gente faz aqui dentro, lá fora. No seu trabalho você é crente, no seu estudo você é crente, onde você for você é crente, você é servo, irmão. Você evita fadiga trabalhando em conjunto. Você evita fadiga, porque enquanto eu estava fazendo cafezinho ali, o pessoal aqui estava varrendo, estava passando pano, estava ajeitando o espaço para receber todo mundo, para cultuar o Senhor. E é assim que nós evitamos a fadiga, trabalhando em conjunto e manifestando as boas obras, que é a consequência do nosso entendimento do porquê que nós somos salvos. Então, se evitar fadiga à maneira do Jaiminho, você vai para o inferno, irmão, você não entendeu que você foi salvo.
Se vai para o inferno, eu não sei, mas você está cometendo uns pecados aí de preguiça. Preguiça é um pecado capital, né? Preguiça é um pecado, tal. Tá faltando ser virtude, tá faltando você conhecer a Cristo. Porque quando o trabalho é em conjunto, o trabalho rende. A igreja foi preparada porque muita gente trabalhou. Nós pagamos o aluguel, nós fazemos as coisas que fazemos porque as pessoas dizimam, as pessoas ofertam. E não é fácil você tirar dinheiro do bolso em um contexto de pandemia. Arroz 30 conto, óleo 10 conto. Você pega açúcar, meu filho, 10 conto também. Já ia exagerar o preço da açúcar aqui. Vai mentir também é do maligno. Então, é na igreja também. Nós amamos a nossa igreja porque nós temos aqui a oportunidade de servir com os nossos talentos, de aprender e a servir de diversas maneiras, de aprender a assimilar as boas obras e repercutir isso. Eu sei que é muito difícil fazer o bem, mas a gente tenta, a gente vai errar e a gente vai tentar. A gente vai orar a Deus e Deus vai nos usar para as boas obras. E quanto mais capacitados, mais imitadores de Cristo nós somos, mais as boas obras, mais Cristo será reluzido dentro da gente. Nós temos um amigo que foi convertido do islamismo para o cristianismo. Não foi por causa de uma pregação, foi por causa do exemplo de um amigo dele. O amigo dele era uma pessoa tão bacana, assim, estampava nele a face de Cristo, que ele pegou, eu tenho que conhecer o que é esse Deus. O cara se converteu através do exemplo e nós daremos esse exemplo. Não dessa maneira da rede social, eu sou muito bom e a igreja toda é ruim, a igreja é racista, é fascista, é não sei o quê. Isso aí você está se isentando da responsabilidade. Isso aí você está se retirando desse corpo. Está se retirando desse coletivo. Isso aí não é da vida. Isso aí você está lá no front, no meio da guerra, você sai correndo e deixa a galera morrer. Porque a igreja precisa ser redimida. A igreja precisa ser salva também. As pessoas da igreja precisam ser restauradas. E nós caminhamos em conjunto porque caminhar sozinho é perigoso. Nós caminhamos coletivamente porque caminhar sozinho é muito perigoso. Lembra de uma pessoa que vive sozinha. O fantástico mundo de Bob. Fazendo as coisas tudo do seu próprio arbítrio. Não se abre a nenhuma questão dos outros. Ela acha que o mundo, que o governo do mundo e que Deus é gerenciado a partir do seu umbigo. Pensa no grau de alienação. Pensa do que nós temos feito de Deus quando nós consideramos só as nossas convicções. Sobre quando nós pensamos que estamos andando sozinho. Essa galera vamos dizer, a nossa galera que fica falando, não tô cabendo em igreja nenhuma. Cara, mas é orgulho demais dentro de você. Você não vai caber em igreja nenhuma mesmo, não. Porque você está querendo que todas as igrejas caibam em você. E Colossenses 2, versículo 6. Assim, como conheceste a Cristo, assim andei nele. Então, Cristo andava rodeado de gente o tempo inteiro e se retirava também para as suas orações, para a submissão a Deus. Cristo fazia as coisas junto com seus discípulos, delegava tarefas e, por fim, convidou todo mundo a ser como ele. Ide, fazei discípulos, assim como eu os fiz. E será que nós temos cumprido essa tarefa? Será que nós estamos compreendendo que o discípulo que nós fomos feitos, nós também faremos outros discípulos a partir disso? Que essa historinha começou lá em Jesus Cristo, e que nós vamos, e que graças a Deus, graças ao que Cristo fez,
graças às pessoas que honraram e sustentaram a obra de Cristo, nós estamos aqui falando dele, falando que nós somos salvos, adorando ele, louvando ele por isso. Você olha a distância de mais de 2000 anos. Por que nós conhecemos a Cristo? Porque pessoas morreram, porque pessoas amaram a igreja, porque as pessoas se sacrificaram a ela. Apresenta essas pessoas para todo mundo que fala mal da igreja, a começar por aquele que se diz evangélico, católico, e fala mal da igreja o tempo inteiro. Você conhece as pessoas que deram a vida pela igreja? Você está conhecendo a Cristo? Se está difícil conhecer a Cristo, conheça as pessoas que conheceram a Cristo e deixaram suas vidas serem moldadas por Ele. E olha como é difícil, mas é possível. Isso é não ser autossuficiente. Isso é não governar a si mesmo. Isso é caminhar em conjunto entre nós e olhar para trás e ver a nossa própria história. Nós conheceremos os mártires, os pais de nossa fé, o legado que várias pessoas da nossa igreja deixou. Você fala que a igreja é racista, você não conhece William Wilberforce, você não conhece Martin Luther King, você não conhece Desmond Tutu, você não está conhecendo nada, você está agindo pelo seu arbítrio, você está alienado, você está ilhado, você está conhecendo aquilo que te convém. Deu um rolê, esses três são exemplos, mas há muito mais. Você vai falar de uma experiência localizada que as pessoas oraram, intercederam e enfrentaram aquilo com amor e com perdão. E você é só denuncista? Você só quer bater, você só taca pedra? Então aprenda a andar coletivamente, vamos aprender a andar coletivamente, vamos aprender a submeter a autoridade dos nossos pastores, dos nossos líderes, em humildade. Vamos aprender. Sem contar também que é muito mais inteligente andar em grupo. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Isso você já deve ter visto na Bíblia várias vezes, né? Não tenho uma referência aqui agora não, mas eu já cansei de ver isso na Bíblia. E é muito bacana, é muito mais inteligente. Já reparou que as pessoas que se consideram mais inteligentes é as que menos andam com pessoas? É as que menos, às vezes, se submetem aos outros? As que ficam trancados e alienados neles mesmos? E desenvolvem um complexo de superioridade que a gente não entende o porquê. Porque não dosa. Porque não entende que nós somos coletivos também. E porque o governo de si mesmo é maligno. Sempre precisamos de pessoas para andar conosco. Para além de todos esses motivos já mencionados, nós precisamos de pessoas para nos levantar quando a gente cai. Quando eu estou com um problema, quando eu estou aflito, quando eu estou precisando de muitas coisas, ou de alguma coisa em específico, temos a liderança da igreja, temos o nosso pastor para me pegar no colo se for preciso. E é assim que eu tenho que fazer também com os irmãos. Acho que todo mundo aqui tem. Acho que todo mundo aqui já precisou ser levantado, velho. Porque coletivamente também nós somos usados para levantar os outros. Então vamos valorizar a autoridade da liderança da nossa igreja. Vamos valorizar as pessoas que estão perto, que estão nos acolhendo, que estão nos abraçando. Vamos parar de dar voz a esses melindres por aí, de pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com o nosso.
pessoas que não estão no nosso dia a dia, pessoas que nem nos conhecem, mas são as pessoas que têm governado as nossas vidas. Então, nós já entendemos aqui que a igreja é a resposta de Deus para a solidão, ao cansaço e às nossas fraquezas. E aqui eu exibo também minha fraqueza. Como uma pessoa muito grata mesmo. Porque se hoje tem a oportunidade de estender a mão com alegria e sem vanglória para alguém, é porque muitas pessoas fizeram isso comigo. E várias vezes, cara. Não estaria aqui. Se não fosse Deus, se não fosse a sua igreja. E é um absurdo. Falava mal da igreja demais, cara. Dentro do meu grupo eu era até mais ponderado, que menos falava mal. Até era um pouco mais compreensivo. Mas hoje dizer eu amo minha igreja, cara, é muito sinistro. Esse trem é cabuloso demais. Isso sim é loucura. Pegar pedra, ficar falando que igreja é isso, aquilo e tal, é muito fácil. Mas bater no peito, assumir a responsabilidade, Deus, eu sou fraco, mas me capacita a servir ao Senhor. Nessa igreja que é fraca, que tem gente hipócrita, tem gente de tudo qualquer jeito, tem gente de ideologia lá que eu discordo. Então bata no peito, assuma a responsabilidade. Essa é a igreja de Cristo, eu vou dar a vida pelo hipócrita que eu sou, pelo hipócrita que todo mundo é, pelo progressista, pelo conservador. Vamos olhar primeiro a Cristo sempre. E a igreja é a resposta de Deus contra a altivez. Velho, não tem como a gente ser seguidor de Cristo e não ser humildes. E a igreja é o lugar que nós vamos aprender a ser humildes. É o lugar que eu, anárquico, sempre naquelas ideias que eu tenho que governar a minha própria vida, e governar as minhas próprias ideias de governo. E o governo só seria bom, o Estado, se fosse do meu jeito. Graças a Deus não é do meu jeito. Dê um graças a Deus que não é do seu jeito. Que não é conforme os seus caprichos. Pois seria uma projeção daquilo que há de boas intenções em você. Mas de boas intenções, o maligno adora boas intenções. O maligno adora. E o inferno está cheio também de boas intenções. O que nós precisamos é garantir, é deixar Cristo manifestar na gente as boas obras. E nós sempre necessitamos de alguém. Contra a altivez, muitas pessoas vão ensinar a gente a ser dependentes. Por exemplo, estou perdido aqui agora. Por exemplo, aqui tem um exemplo muito bacana. Quando seu zíper está aberto. Quando você tem um alface no dente. O cara que é seu amigo mesmo, ele vai chegar, opa, vamos aí, passarinho vai voar, meu irmão. Você vai passar vergonha lá, você vai encontrar a mina. O que vai acontecer? Você com esse alface no dente aí, o menino não vai querer nem te ver mais, cara. Quem vê alface não vê coração, né? Isso aí não funciona no primeiro encontro, não. Então nós somos sempre dependentes das pessoas, e a igreja é cura para a nossa altivez. E nós precisamos o tempo inteiro de pessoas que tomem conta de nós, que nos amem e digam: você está com algo errado, ou simplesmente você está errado, meu irmão. Eu roletei a minha vida inteira aí, de tudo de errado que eu fazia. Acho que o Johnny é do mesmo rolê que eu. Quanto mais errado, mais certo você está no rolê, tipo isso. Não chegava ninguém, vou usar esse termo, porque esse termo é que melhor traduz. Nunca chegou ninguém, deixa eu te contar uma coisa. Você não está percebendo que sua vida tá uma merda, não, cara?
Porque quanto pior, quanto mais errado, mais certo você estava. Faltava um tapinha de alguém, de alguém que não está na loucura que a gente estava e dizer, pô, você não está percebendo que está tudo errado na sua vida não, mano? E é bem assim, cara, você precisa de pessoas que digam que você está errado. E Filipenses 2,4 lá dirá, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. E se interessar pela vida do outro, exortar o outro, não confunda com fazer fofoca, não confunda de ser entrão, ser intrometido, né? Isso não pode ser confundido, é cuidado, é exortação, é ter interesse genuíno pela vida um do outro. E esse cuidado é mútuo, ele é manifesto. É mútuo no corpo de Cristo, porque o Júnior ele tem uma autoridade na minha vida, por quê? Porque ele cuida de mim, porque ele se interessa pela minha vida. Ele não me interessa só pelas minhas ideias. Ele se interessa verdadeiramente pela minha vida. Você não interessa pela vida da pessoa e quer dar pitaco, você está sendo entrão, você está sendo intrometido. Você não interessa pela vida da pessoa e tá falando dela, você está fazendo fofoca, mano. Isso aí tá errado. Não confunda o cuidado e o interesse pela vida dos outros com fofoca e com intromissão, sem ser chamado. Todos nós precisamos de pessoas que cuidamos da gente. Aqui a gente fala muito de discipulado. Eu sou discipulado pelo meu pastor. Eu sou discipulado pela Priscila. E nós necessitamos. E discipulo também pessoas, assim como a maioria das pessoas aqui estão discipulando também. Assim como a maioria das pessoas estão anunciando para outras pessoas, estão chamando junto, olha, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe ainda. Jesus Cristo é legal. Ele vai até te chamar a atenção, ele vai até pedir para você mudar muitas coisas, mas isso é porque ele se interessa pela sua vida. E porque Jesus Cristo se interessa pela sua vida, eu manifesto o meu interesse também pela sua vida. E esse cuidado é mútuo, de pessoas que interessam pelas vidas uns dos outros. E nesse regime, nessa temporada de discipulado que a gente começou no GR, temos aprendido o que é um discípulo, né? E diretamente com Jesus Cristo temos aprendido. Imitando Cristo, nós fazemos também discípulos. E os nossos discípulos farão outros discípulos. O Júnior falou que eu trouxe a metade da igreja. Se ele não tivesse cuidado de mim, se ele não tivesse me reorientado, se ele não tivesse me apresentado, eu tenho uma Bíblia muito especial que eu amo ela, que é aquela King James atualizada. Se ele não tivesse escrito uma mensagem lá, escolhido uma Bíblia, uma versão que eu iria gostar, cara. Se não tivesse dado uma Bíblia ao Johnny, chegou aqui do mesmo rolê que eu, destruído igual eu. E a vida está se organizando. Esse caos está sendo ordenado em Cristo Jesus. Vamos ser gratos e agradecer sempre por isso. Então, a igreja é a resposta de Deus à solidão, ao cansaço, à fadiga e às nossas fraquezas. Porque juntos nós somos mais fortes, é clichê, mas é isso mesmo. Juntos nós somos mais fortes. Capotei, nem caí, capotei, vai ter quem vai lá me levantar. E vai para levantar, não vai para dizer só para denunciar o meu capote, não. Eu já estou destruído, velho. O que você quer mais? Você quer que eu vire o balde e seja enterrado de uma vez? Então acorda, capotou, é levantar. E quando você levanta, a pessoa já ensina a ela a verdadeira lição e valor da vida. E aprender com capote. Todo mundo precisa tomar um capotão na vida de vez em quando, né? Alguns mais que os outros, mas Cristo está por todos.
Foi Jesus quem disse em João 13:35, se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como seremos nós reconhecidos enquanto discípulos de Jesus? É sendo progressistas, conservadores, cruzeirense igual o Joãozinho? Ou é amando? O progressista que não ama, ele é o quê? Ele é apenas um progressista altivo. O conservador que não ama, ele é o quê? Ele é essa esquizofrenia também que nós vemos por aí. E todos eles vão cancelarem uns aos outros e vai produzir um mau testemunho, por quê? O que falta nessas pessoas? Amor. E falta entendimento também aquilo que é de César. Por exemplo, você vive num regime democrático. Cara, se você está votando em fulano, ciclano, beltrano, de ideologia X, partido YZ, o problema é seu, eu tenho que me alegrar que você vive num regime democrático e pode escolher alguma coisa. Até pouco tempo nem escolher você podia. Até pouco tempo nem evangélico você poderia ser publicamente, você seria rechaçado, perseguido no Brasil, que até 1914 era católico oficialmente. Então vamos confiar que se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Foi Jesus quem disse, e esse é o maior testemunho que nós podemos dar, para de provocar divisões e reivindigá-lo, e colocar qualquer outra coisa, o nosso fanatismo pelo clube de futebol, a nossa devoção à ideologia, a pessoa X, na frente daquilo que é essencial, que é Cristo nas nossas vidas. E confiar, nos devotar a Ele e às pessoas que Ele nos mandam. Que Jesus nos manda para cuidar da gente. Aqui nós temos uma autoridade imediata que é o nosso pastor. Nós temos as lideranças. Vamos aprender a submeter a nossa autoridade a eles. Acho que não há nada mais anárquico, não há nada mais lindo nesses termos que você entregar a sua autoridade para ser bem cuidado. E é isso que a gente aprende em Cristo Jesus. A gente poderia fingir ser autossuficiente e viver o nosso próprio governo, mas aqui nós cedemos dessas tentações e nós entregamos a nossa autoridade para o outro cuidar de nós. E os outros fazem para que nós cuidemos dele também. O outro pega o nosso coração e coloca nas nossas mãos, olha, cuida de mim porque eu não sou capaz. Aí quando acha capaz demais, aí que você tem que cuidar mesmo, sabe? Tipo, toma aqui. Eu me acho capacitado demais para cuidar do meu coração. E é esse o regime diferente que a gente vive. Então, o amor é a prova para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. Não é o templo, não é a placa que âncora, não é a música, as lindas músicas que nós cantamos aqui hoje, na voz do Gustavo, no Júnior, nosso pastor auxiliando aí no Carrom. Não são sermões que provam para o mundo que nós somos discípulos, mas sim o amor sempre. Porque o amor dá sentido ao sermão, o amor dá sentido à música, o amor dá sentido ao templo, e o amor dá sentido a gente ser servos de Jesus. A igreja é a resposta do amor de Deus para as pessoas, e nós devemos compreender isso. Seja então você que agora é encorajado a ser um instrumento do amor de Deus. A gente não disse semana passada, e tem gente que bate no peito e diz que é a igreja? Em partes é verdade, mas a perspectiva deles é mentirosa, porque você é a igreja estando na igreja. Então bata no peito, eu quero ser o instrumento do amor de Deus, porque eu sou a igreja, eu pertenço à igreja, e Cristo é soberano e é o governo do meu coração, desse corpo todo.
Deus não trouxe você aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Deus teve um propósito na minha vida. Nós não sabemos, mas isso vai sendo revelado na nossa trajetória. Então você é encorajado a vivenciar isso de coração. E é você que é chamado por Deus para ajudar esse mundo que nós clamamos para que seja amoroso. Você é chamado por Deus a fazer acontecer. Como? Amando o tempo inteiro. A palavra precisa moldar seu coração. E nós precisamos refletir o bom testemunho daquilo que Deus tem feito em nós. Em todos os lugares, na nossa família, nos nossos trabalhos. Aí chega na rede social, não precisa não, né? Claro que precisa, principalmente. O que nós temos dito na rede social? Dá um rolezinho na sua própria rede social. Vamos começar pela própria nossa rede, pelas nossas redes aí. E onde quer que você dê testemunho relevante anunciando que Cristo sim é a resposta que o mundo necessita. Eu posso ter um tanto de teoria aqui, doida. Eu posso me comprometer com um monte de coisa. Todo mundo aí me conhece, sabe que eu gosto de um monte de coisa doida aí. Mas o que o mundo necessita? É das minhas ideias doidas ou é de Cristo? E é de Cristo que o mundo necessita. Então eu quero convidar vocês a se levantarem. Só um pouquinho. Por exemplo, eu nunca disse isso, na verdade, antes dessa série. Acho que eu nunca entoei esse grito de eu amo a minha igreja. Eu quero que vocês façam isso comigo também. Vamos declarar como uma questão de fé, como Cristo fez, não só amou, como se entregou pela sua igreja. Cheio de erro, por isso que tem as cartas de Paulo, na Bíblia mesmo, dá um rolé. As comunidades erraram. Vai lá primeiro, segundo a Reis, vai lá Samuel, dá um rolézinho pela Bíblia inteira que vai ter erro um monte. Vai ter erro demais. Mas nós estamos aqui porque pessoas acreditaram e porque pessoas amaram e se sacrificaram pelo seu povo e pela sua igreja. Então vamos entoar. Eu amo minha igreja. Um pouco mais forte. Eu amo a minha igreja. Isso aí. Está declarado. Vou convidar a Nayara aqui só para fazer uma oração por nós. Acho que foi muito emocionante para mim, sabe? Eu nem tomei meu cafezinho, até esfriou. Que triste. Amém, gente. Amém. Que nós possamos amar a nossa igreja mesmo e que não venha ser só palavras, né? Que o amor é uma atitude. Então, que a gente possa reunir atitudes de amor, de defender a igreja, de honrar a igreja. Quando a gente vê algum irmão errando, que o nosso primeiro movimento vem ser de compaixão. Porque quando Jesus olha para nós, Ele não nos condena, né? Ele nos amou. Então, que a gente possa exercer isso, compaixão. Quando você vê uma igreja errada, o pastor dando mau testemunho, ore por aquela igreja. Às vezes é o máximo que você vai poder fazer, né? Então, que nós possamos amar a nossa igreja. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, cuida da igreja, é o Senhor da igreja. E que nós possamos amar a nossa igreja. Nós somos corpo e que cada um aqui tem uma função específica. Todos são importantes, que possamos amar a nossa igreja com atitude, com entrega, com sacrifício, com serviço, com os nossos talentos, que nós possamos amar sem esperar recompensas, Deus, possamos nos sacrificar mesmo, Deus, despertar novos talentos, Deus, descobrir talentos dentro da igreja, amizades, cuidado, discipulado, Deus, que possamos aprender a ser humildes para nos submetermos aos nossos líderes, Deus, e que possamos florescer como igreja e, principalmente, Deus, fazer o Teu nome conhecido, Jesus. Que as pessoas possam olhar para a gente, possam ver o amor que é em nós
e glorificar Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa igreja âncora aqui em BH, fortaleça cada um dos membros, os líderes, e fortaleça a tua igreja no Brasil e no mundo, Deus, que possamos exaltar o nome do Senhor por meio da igreja, Deus, e ser a resposta que o mundo necessita para tantos problemas, Deus. Em nome de Jesus, amém.